Salve, salve, meus amigos do canal Milhão, mais um vídeo deste dia 25 de outubro de 2020. Desta vez vamos fazer um vídeo diferente, um vídeo de notícias sobre as três gigantes do segmento aéreo nacional. Latam Airlines Brasil, Gol Linhas Aéreas e Azul Linhas Aéreas. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal Milhão, já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Aqui falamos de bolsa de valores e falamos também de estratégias para investimentos em ações. Como Azul Linhas Aéreas e Gol Linhas Aéreas ambas têm ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira, inclusive ambas são listadas no índice BOV, o Ibovespa, nós sempre que podemos e sempre quando saem assuntos relevantes, notícias relevantes sobre essas três empresas, nós gostamos sim de compartilhá-las com vocês. Desta vez aqui iremos falar um pouco sobre Latam e seu processo na cidade de Campinas, um processo trabalhista, complicada a situação, Latam foi condenada recentemente. Vou falar também um pouco sobre os dados que a ANAC soltou nesta semana passada a respeito de dados técnicos, dados econômicos de Latam Airlines Brasil, Gol Linhas Aéreas e Azul Linhas Aéreas. E também vamos falar um pouco sobre uma entrevista à Neofeed que o presidente da Azul Linhas Aéreas, o CEO da companhia, deu para a Neofeed, bastante interessante. Então, notícias atualizadas e as últimas notícias das três gigantes do segmento aéreo nacional. Bora pro vídeo, meus amigos do Milhão. E meus amigos, mais um vídeo então sobre notícias de Azul, Gol e Latam Linhas Aéreas. Meus amigos, fazia um tempo que não postávamos vídeos de notícias, somente de notícias. E como nós aqui no canal Milhão nos interessamos bastante pelas aéreas brasileiras e queremos saber o futuro das aéreas, porque tanto Azul quanto Gol têm ações na Bolsa de Valores brasileira, são listadas no índice BOV. Então, para não sermos injustos, colocamos também a Latam neste bolo então. E vejam que eu separei algumas notícias interessantes, notícias curtas, mas que vale a pena pontuar neste dia 25 de outubro de 2020. São tão curtas as notícias que eu não vou nem resumi-las, eu vou lê-las, ok? Esta primeira notícia aqui saiu no DCAP, bem recente. Essa notícia aqui saiu, na verdade, anteontem, com o seguinte título: Azul 4, Gol GOLL4 e Latam tem prejuízo de 6 bilhões de reais no segundo trimestre, diz a ANAC. Essa notícia saiu em algumas mídias, foi divulgada na semana passada e vale a pena a gente se inteirar a respeito. E aliás, esses dados foram divulgados na sexta-feira passada pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O resultado corresponde a uma variação negativa de 399,6% na comparação com o lucro líquido de 191,8 milhões registrado no mesmo período de 2019, isto para as três empresas. Este foi o pior resultado obtido em um trimestre pelas empresas aéreas na série histórica iniciada em 2015. Nos 6 primeiros meses do ano, juntas, as companhias aéreas brasileiras acumulam prejuízo total de 15,7 bi de reais. O resultado equivale a uma margem líquida negativa de 129,6%, ante prejuízo líquido de 107,2 milhões, registrado no mesmo período de 2019. A pandemia foi a principal causa para as perdas no setor de aviação. No segundo tri deste ano, houve redução de 90% na demanda por transporte aéreo, de 88% na oferta de transporte aéreo e de 91% na quantidade de passageiros pagos transportados na comparação com o mesmo período de 2019. Então, muito complicada a situação de Latam Airlines Brasil, Gol Linhas Aéreas e Azul Linhas Aéreas. E aqui embaixo, impactos da pandemia. A retração do setor aéreo provocou mudança na composição das receitas e dos custos das empresas. A venda de passagens aéreas passou de 86,3% das receitas no segundo trimestre do ano passado para 51,8% no mesmo período deste ano. As receitas de carga e mala postal também apresentaram redução no mesmo período apurado de 33,3%. Entretanto, a representatividade das receitas obtidas por esses serviços passou de 4,7% em 2019 para 27% este ano.
Em relação aos custos operacionais, com a redução de voos, houve uma queda expressiva da representatividade do combustível de pessoal. Esses indicadores representaram 5,4% e 6,7%, respectivamente, dos custos e despesas dos serviços aéreos públicos, o que corresponde à redução de 90,6% e 78,5% em relação ao mesmo período de 2019. No segundo tri do ano passado, esses custos representaram 29,6% e 16,1%, respectivamente. Então, os custos foram lá para cima este ano. Outra notícia interessante sobre Azul e Latam, sobre o Code Share, saiu no dia 22 de outubro, então exatamente há 3 dias atrás, a respeito de palavras do John Rodgerson junto à Neofeed, falando sobre o acordo entre Latam e Azul e retomada do setor, entre outros assuntos que ele comentou aqui numa reportagem, uma notícia bem comprida, com muitos detalhes nessa entrevista que ele deu então para o Neofeed, mas eu vou chamar a atenção para vocês para alguns pontos que eu achei interessante. Primeiramente, essa pergunta que o Neofeed fez. Em abril, você disse ao Neofeed que aquele mês estava sendo mais difícil e mais longo de sua vida. Como está agora? Veja só o que o CEO da Azul disse a Neofeed. Estou super animado. Para falar a verdade, agora tenho uma empresa mais eficiente que vai ganhar espaço no mercado. Naqueles dias de abril, eu sabia que teríamos de desligar gente, que seria uma decisão difícil. Quando você tem uma empresa aérea que não voa, infelizmente é necessário tomar decisões difíceis, mas isso ajudou a gente. Outras perguntas interessantes e pitorescas da Neofeed. Quantas pessoas foram desligadas na Azul? Foram mais ou menos 2.500 pessoas. Muito disso foi através de acordos como planos de demissão voluntária, mas já recontratamos 400. Interessante então, hein? Quanto a empresa tem em caixa? 2,3 bi de reais. No início da crise, a Azul colocou quase todos os aviões no chão. Como está hoje? Veja o que ele respondeu. Estamos voando 60% da nossa malha inteira e mais de 65% da malha doméstica. O jogo é doméstico. Eu achava que terminaríamos o ano com 40% e já estamos voando 60% em outubro. É um grande avanço de onde estávamos. O mercado pode ficar menor? Claro que sim, teremos videoconferências como essa que estamos fazendo. Mas, veja bem, a Faria Lima, Centro Financeiro de São Paulo, não voltou. As grandes empresas do país não voltaram a viajar. Quem está viajando são pequenos empresários e pessoas viajando a lazer. Olha o que é possível quando o mercado financeiro voltar, quando a construção voltar, óleo e gás voltar. Nesse aspecto ele tem razão. Agora, outra pergunta interessante para o CEO da Azul Linhas Aéreas. Mas em termos de ocupação de voo, em que patamar estão os voos da Azul? Nos 65% que eu disse, a ocupação está em torno de 80%. O que não temos visto mais é aquele cliente que chega no aeroporto de última hora e compra uma passagem de ponte aérea pagando R$2.000. Isso não existe, mas voltará. Tem muito cara rico no Brasil. Eu brinco muito com a fazenda Boa Vista, condomínio de luxo em São Roque, no interior de São Paulo. Esta elite da Faria Lima. Esses caras não podem ir para Miami no fim do ano. Para onde eles vão? Terão de ir para o nordeste do país, achar outros lugares. Finalmente o brasileiro vai conhecer o Brasil. Aliás, ele vem apostando muito nesse fato, inclusive na última entrevista que ele deu para a Neofeed, ele também mencionou o mesmo fato, eu me lembro disso. E para fechar essa notícia aqui, quantos aviões da Azul estão no ar? Das nossas 150 aeronaves, 120 estão voando. Uma vantagem nossa é que não demitimos os nossos pilotos e comissários. Com isso, a retomada pode ser rápida para a gente. Outra informação importante agora sobre Latam, Latam Airlines Brasil. Essa notícia também saiu há 3 dias atrás. Saiu no uol.com.br. Latam é condenada a pagar R$500 mil por dispensa coletiva abusiva. Vamos entender que é uma notícia bem curtinha. O TRT-15, Tribunal Regional do Trabalho, localizado em Campinas, São Paulo, condenou a Latam Airlines Brasil a pagar uma indenização de R$500 mil por uma dispensa coletiva abusiva de 44 empregados em 2015. Os mais de 40 trabalhadores dispensados
realizava um expediente no setor de carregamento e descarregamento de bagagem e carga na unidade da Latam no Aeroporto Internacional de Viracopos, também em Campinas. A dispensa ocorreu entre os meses de setembro e outubro de 2015. Latam Airlines, então, está numa fase muito complexa, hein, meus amigos? Por que foi sair justo agora esta decisão, hein? E vejam que a condenação ocorreu por conta de a empresa não ter feito, abre aspas, negociação com o sindicato representativo da categoria profissional, antes de realizar a dispensa coletiva, segundo o MPT, Ministério Público do Trabalho de Campinas, que moveu a ação na Justiça. Com a condenação, a Latam terá que direcionar a indenização de R$500 mil para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas. Pelo menos vai para um fundo interessante, né? Um fundo que vai ajudar pessoas, mas por outro lado, Latam Airlines, meu Deus, hein? E essas foram as principais notícias sobre Azul Linhas Aéreas, Gol Linhas Aéreas e Latam Airlines Brasil neste dia 25 de outubro de 2020. Não é sempre que tem notícias relevantes ou notícias que nos motivem a fazer vídeos a respeito dessas três empresas referência no segmento de aviação brasileiro, ok? Gratidão, amigos, pela presença de vocês mais uma vez no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo e até a próxima. Tchau!